de Deus, muito bom dia, shalom, Deus abençoe seu dia. Bora que hoje é um ótimo dia para viver milagres. O tema da nossa live hoje, nossa palavra é como está a sua fé? Como está a sua fé? Você consegue já definir como está a sua fé? Vou colocar o nosso texto base e referência aqui hoje, Mateus, capítulo 9, versículo 20 ao 22, nós vamos ler hoje. Vou colocar aqui, como está a sua fé? Hoje, em nome de Jesus, a sua fé vai aumentar para um próximo nível. Fixar comentário, texto aqui já ativado, vamos. E aí, como está a sua fé? Sua fé está inabalável? Como é que está o nível da sua fé? Nível alto? Está baixo o nível da sua fé? Fala pra gente como é que está o nível da sua fé. Hoje, em nome de Jesus, Deus vai elevar o nível da sua fé, para que você se torne um imparável, um incansável. Em nome de Jesus. Nosso texto é Mateus 9, capítulo 9, do 20 ao 22. Uma passagem conhecida da mulher do fluxo de sangue. E hoje nós vamos tirar um princípio, algo poderoso nessa palavra. Em nome de Jesus. Como está a sua fé? Eu creio que até no final dessa live a sua fé vai subir para o nível mais alto, onde que Deus quer que a sua fé esteja. Amém? A palavra de Deus nos fala no livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 20 ao 22. E de repente uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia, alcançou-se por trás e tocou na borda do seu manto. Pois dizia essa mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas tocar as vestes, eu serei curada. E então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher lhe disse: anime-se grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou curada. E muitas das vezes a nossa inconstância está ligada à nossa falta de fé. Às vezes aquilo que não nos mantém constante é a nossa falta de fé. Às vezes a nossa fé está no nível baixo. A falta de fé às vezes faz a gente questionar se realmente vai acontecer os milagres. A nossa falta de fé faz a gente questionar muitas das vezes se aquilo que Deus prometeu realmente vai acontecer na nossa vida. A nossa falta de fé faz a gente às vezes se mover somente pelo aquilo que é lógico, somente às vezes pelas coisas naturais. Mas Deus, ele tem mais pra gente. Por isso que Deus se importa tanto que o nível da nossa fé seja elevado. A fé, a falta da fé, às vezes faz a gente se mover aquilo que às vezes só faz sentido, por aquilo que às vezes só é plausível. Como está a sua fé? A fé que Deus quer que a gente tenha, irmãos, é a fé que vai fazer a gente se mover independente do cenário. A fé de Deus é fazer justamente ferir a lógica, ferir aquilo que tem razão. A fé, a glória de Deus é Deus revelando em meio às impossibilidades, em meio ao caos. Sabe, tá tudo um caos, tá tudo impossível, mas a nossa fé continua inabalável. Eu continuo crendo que vai acontecer o milagre de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que você hoje eleve o nível da sua fé, para independente do cenário, do caos que esteja, das impossibilidades que os seus olhos estão vendo ou você está ouvindo, você venha a crer que o milagre vai acontecer. Por isso que precisamos, irmãos, ter uma convicção. Convicção que significa uma opinião firme, uma fé inabalável. Quando nós temos essa convicção dentro de nós, firmes, nós nos tornamos inabaláveis. É aquela que faz a gente continuar crendo, mesmo que tudo diga que não. É aquela convicção que faz com que a gente continue avançando, mesmo que tudo mande eu parar. É aquela convicção que vai acontecer, mesmo que o cenário seja desfavorável. É aquela fé, aquela convicção inabalável, que independente do que está acontecendo, eu continue crendo que vai acontecer o sobrenatural de Deus. Nós precisamos entender isso. A convicção é o que mantém a gente no caminho.
Mesmo que o cenário nos tente tirar do caminho de qualquer forma. Mesmo que as notícias, aquilo que chega, os ruídos tentam nos tirar do caminho. Nós mantemos firmes no caminho. A convicção é o que faz você acreditar no que você carrega, naquilo que Deus depositou dentro de você, aquilo que Deus confiou em você. A fé, a convicção faz você acreditar na sua identidade, de quem você é e de quem Deus é. Isso precisa ser firme dentro de nós, irmãos. Nada, nenhuma notícia ruim, nenhum cenário, nenhuma situação pode abalar a sua fé. Essa convicção ela tem que estar firme, consolidada aí dentro. Independente do que chegue para você, não vai fazer diferença. Não vai mudar o seu humor, não vai mudar as suas atitudes, não vai mudar os seus passos, porque você tem uma fé inabalável. É isso que Deus quer que você venha tomar posse, a esse nível de fé que Deus quer que você chegue nesse dia hoje. Por isso precisamos ter essa convicção firme, inabalável. A fé não vai te levar em lugares que você não consegue sentir sempre, mas em lugares que você consegue crer, apesar do que sente. Sabe, quando às vezes nós chegamos em algum lugar e nós falamos assim, vai dar tudo errado. É isso que o diabo quer que você pense. Mas é que nós chegamos nesses cenários onde Deus nos colocou e a gente continue crendo, com a convicção de que vai acontecer. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus disse que Ele falou que vai abrir a porta, vai abrir. Se Deus falou que vai curar, vai curar. Se Deus falou que vai restaurar, vai restaurar. O médico falou que não vai ter jeito, mas Deus falou que vai ter jeito. Você vai ouvir o que o mundo diz ou você vai ouvir o que os céus dizem a seu respeito? É isso que Deus quer que você eleve a seu nível de fé nessa manhã. Nesse dia é isso que Deus quer fazer. Que independente das notícias que você recebam durante esse dia, a sua fé se torne inabalável. Que você não venha se mover dependente simplesmente de emoções, de sentimentos, mas que você possa se mover e caminhar com fé, pela fé. Uma fé sensorial, irmãos, precisa que você sinta algo para se mover. Nós somos muito assim. Às vezes nós precisamos sentir para se mover. Nós precisamos ver para se mover. Eu preciso tocar para me mover. Não, irmãos. A fé é do tipo de Deus, aquela fé que Deus quer que você tenha, você vai começar a se movimentar antes de você ver. Você vai começar a andar na direção do seu milagre antes de você ver. Antes de você tocar, você vai estar se movimentando. Vai fazer você se tornar um imparável. Você vai se mover não pelo aquilo que você vê, mas pelo aquilo que você crê. A passagem que nós lemos hoje é justamente isso, a mulher do fluxo de sangue. A palavra, a Bíblia não diz que Jesus ele tinha um cronograma falando que ele iria para um lugar e ia fazer uma parada ali. Não. Ele não falou assim, parem em tal lugar porque eu preciso visitar alguém, não. A Bíblia diz que a mulher foi até Jesus. A Bíblia não diz que Jesus foi até a mulher, mas a Bíblia diz que a mulher foi até Jesus. Ela se lançou até Jesus. A mulher, ela se lança aos pés de Jesus, diante de uma multidão. Ela perfura, começa a fazer aquele esforço para atravessar aquela multidão. E a pergunta é, o que faz uma mulher entrar no meio de uma multidão, irmãos? Sabendo que poderia ser apedrejada porque a sua enfermidade poderia fazer com que, se ela fosse descoberta ali, ela poderia ser apedrejada. O que faz uma mulher sair de onde ela estava para simplesmente enfrentar o risco da morte para encontrar Jesus? É isso que você precisa entender hoje. O que fez aquela mulher romper isso tudo? Sair de onde ela estava, enfrentar o risco de morte, enfrentar as pessoas. Era uma firme convicção.
era uma firme fé, que se ela apenas tocasse as vestes de Jesus, se ela chegasse perto de Jesus, ela seria curada. Você crê nisso? Que quanto mais perto, quanto mais próximo de Jesus você estiver, um milagre vai acontecer. Você vai ser curado, você vai ser liberto. Você está disposto a enfrentar uma multidão? Você está disposto a enfrentar o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão questionar, o que as pessoas vão achar, para você viver o seu milagre? Muitas das vezes nós não vivemos os nossos milagres, as nossas promessas, porque nós temos uma fé rasa, que nos impede de avançar a multidão, que nos impede de fazer aquilo que às vezes nós já sabemos que precisamos fazer, mas não fazemos porque a nossa fé é rasa. Aquela mulher, ela rompe uma multidão. Ela poderia ser morta se as pessoas descobrissem do fluxo de sangue dela. Mas ela tinha uma fé, uma convicção que não fez ela parar. Fez ela se lançar. Independente do cenário, ela se lançou. E a palavra fala que Jesus falou: ei, filha, a sua fé te curou. A sua fé te curou. Às vezes, o que você precisa só para viver um milagre, a cura, aquilo que você tanto pede para Deus é só aumentar o nível da sua fé. É só você parar de olhar para as pessoas, para a multidão, para as pessoas ao lado e se lançar aos pés de Jesus. Se mover em direção ao seu milagre. Não deixe que as incertezas parem você. Não deixe que as dúvidas paralisem você. Mas peça ao Senhor todos os dias essa fé inabalável. Tem uma outra passagem que fala que tinha um cego. E esse cego, ele escuta, ele ouve falar de Jesus. E esse cego começa a clamar: ó Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão tenta calá-lo. Ei, fica calado. Ei, para de gritar. Mas a palavra fala que esse cego, ele gritava cada vez mais alto: ó Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós temos que aprender algo com esse cego, irmãos. Quando tentarem te calar, rei, clame mais alto. Quando tentarem te parar, rei, caminhe mais rápido. Quando tentarem abaixar a voz do seu clamor, clame mais alto ao Senhor. Porque ele tinha uma convicção, ele tinha uma fé que se Jesus ouvisse o seu clamor, ele seria curado. Você precisa ter a certeza de que quando Jesus ouve o seu clamor, quando Jesus ouve a sua súplica, o milagre sobrenatural acontece. Então não pare de clamar. Se tentarem fazer você abaixar a sua voz, se tentarem fazer você parar de clamar, ei, aumenta o nível. Aprenda algo. A mulher do fluxo de sangue, esse cego nos ensina isso. A nossa convicção, a nossa fé, ela tem que aumentar, não diminuir. As pessoas não podem abaixar a nossa fé. As pessoas não podem abaixar a nossa convicção. Mas nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos aumentar essa convicção que vai acontecer. Entenda isso, irmão. Se alguém tentar te parar, continue. Nós vemos vários homens e mulheres na Bíblia que viveram milagres, mas porque tinham uma firme convicção. Tinham fé inabaláveis. Tinham fé para não parar, para não retroceder. O cenário era um caos, mas eles não pararam. O que Deus quer que você tenha nessa manhã não é uma fé motivacional. Uma fé que mexa com o seu emocional. Isso não é ruim. Você até se movimenta. Mas o ruim dessa fé rasa é que quando vem os ventos fortes, quando vem a tempestade, quando vem o gigante, você para. E Deus não quer que você pare. Deus quer que você chegue até o final. Deus quer que você viva as promessas e os milagres de Deus para sua vida. Então, a importância de ter a fé no nível de Deus, a fé de Deus, a convicção de Deus, para que você se torne um imparável, um incansável. Que quando tentarem te parar, você vai entregar mais.
Quando tentarem abaixar sua voz, você vai clamar mais alto. Quando tentarem fazer você desistir, você vai mais longe, com a fé inabalável. Lembra daqueles 4 amigos que levaram um paralítico até Jesus? Enfrentaram uma multidão, abriram um buraco no telhado. Por que disso? O que fez aqueles 4 homens se moverem e colocarem aquele amigo diante de Jesus? Era a fé, irmãos, que se ele estivesse diante de Jesus, um milagre iria acontecer. Por isso que as pessoas tentam te afastar de Jesus. Por isso que as situações fazem você, às vezes, te tirar de face a face de Jesus. Às vezes você coloca um propósito de toda manhã buscar a palavra, de ler a palavra, de fazer uma oração. E o cenário, o tempo, faz com que você não priorize Jesus. Nós precisamos priorizar, estar face a face. Aquela convicção daqueles 4 homens de ter a certeza de que se aquele amigo pelo menos estivesse de frente com Jesus, ele receberia a cura. Essa tem que ser a nossa convicção. Que se a nossa casa, se a nossa família, se os nossos amigos, nós colocamos eles de face a face, de frente com Jesus, um milagre vai acontecer. Não só em nós, mas naqueles que estão ao nosso redor. É declarar que eu e minha casa serviremos a Deus. Eu queria orar por você, para que você possa ter essa fé inabalável. Sabe quando você pega uma granada e tira o pino da granada? É isso que eu quero que Deus ative em você. Não tem como voltar atrás. Quando nós tiramos o pino da granada, irmãos, é isso que eu quero orar por você hoje. A fé ativa e libera milagres. A fé ela ativa e ressuscita mortos. Altera destinos, constrói o futuro. É isso que eu quero orar por você hoje. Que Deus eleve o nível da sua fé. Que Deus crie uma convicção aí dentro firme, que nada te pare. Dependente de quem chegar, das notícias, das situações, nada vai te parar. Vamos tirar o pino dessa granada aí hoje. Em nome de Jesus. Deixa Deus ativar a sua fé. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, por cada um. Ó Deus, eleva o nível da fé. Ó Deus, que eles não venham olhar para o lado, que eles não venham olhar para trás, que eles não venham se comparar, mas que eles venham entender a grandeza do poder que eles carregam. Que eles possam entender a identidade que eles carregam, a autoridade que há nessa identidade. De filho, filho de Deus. Ah, Deus, eleva o nível da fé no nível mais alto. O nível de fé que eles possam se tornar imparáveis. Ó Deus, que independente das notícias, dos gigantes, das tempestades que se levantem, nada venha abalar a fé deles, Senhor. Nada venha fazer eles pararem, Senhor. Que eles não venham, Deus, a se movimentar mais, ó Deus, para aquilo que eles veem. Que eles não venham se movimentar mais, ó Deus, por aquilo que eles... Mas que eles possam se movimentar, ó Deus, pela fé. Ó Deus, que eles possam se movimentar, Senhor, pela fé. Ó Deus, nós te pedimos mais fé nessa manhã, Senhor. Mais fé, Senhor. Para um nível mais alto, Senhor. Para que essa fé não venha caber apenas neles, Senhor. Mas que essa fé possa transbordar, Senhor, nas suas casas. Que as pessoas venham querer entender, a saber de onde que é a fonte dessa fé. Que essa fé que vai radiar nele, as pessoas possam querer desejar essa fé. Ó Deus, essa convicção, essa alegria, essa felicidade, independente do caos, independente do cenário, independente da notícia, a paz que excede todo entendimento esteja dentro dos seus filhos, Senhor. Pois é a fé que faz a gente viver essa paz, Senhor. Entender que tudo que nós precisamos já está depositado, já está dentro de nós, Senhor. Saber que o Senhor é suficiente para suprir todas as nossas necessidades, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor suprirá as nossas necessidades, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, mais fé, Senhor. Aumenta o nível da nossa fé. Que a gente seja mais sensível. Que a gente possa ser mais íntimo do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. A fé para vencer os ventos fortes, Senhor. A fé para vencer os gigantes, Senhor. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, mais fé. Mais fé, Senhor. Mais fé, Senhor. Um outro nível de fé, Senhor.
Mais fé, Senhor. Toma cada um em tuas mãos, Senhor. E que hoje eles possam viver o melhor dia da vida deles, em nome de Jesus. Nós pedimos mais fé, em nome de Jesus. Você toma posse? Não deixe nada abalar a sua fé. Tudo que você precisa de Jesus, tudo que você precisa de Deus, Ele é suficiente. Sempre que você pensar em fazer algo que talvez não agrade ao Senhor, você fala assim: será que Jesus não é suficiente? Jesus não é tudo que eu preciso? Ele é tudo que você precisa, em todas as áreas. Ele é suficiente. Peça ao Senhor todos os dias: Senhor, aumenta o nível da minha fé, para que nada venha me parar. Amém? Deus abençoe seu dia. Jesus te ama. Bora viver o melhor dia das nossas vidas. Hoje é um dia maravilhoso para viver milagres. Você crê? Você toma posse? Amém? Deus abençoe. Fique com Deus.